Graça e a paz a todos. Amém. Queria pedir aos irmãos que abram a escritura no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 53. Então, Marcos 14, versículo 53 em diante, e depois no capítulo 15, do versículo 1 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer, eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote, no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se, e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar, e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: Profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou 2ª vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E pensando nisto, chorou. E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, com os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio, tiveram conselho. E amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez:
Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais Rei dos Judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Amém. Até aqui. Podem se sentar, meus irmãos. Nós vemos aqui na continuidade da exposição de Marcos, capítulo 14, versículo 53, onde no domingo passado nós vimos o momento onde Jesus é preso, né, ele ora, ele sai daquele momento da ceia, vai para o Monte das Oliveiras, lá ele ora ao Senhor. Posteriormente, ele é preso. E aí, então, no versículo 53, nós vemos aqui: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes e os anciãos e os escribas. Então, todos aqueles, né, inimigos de Cristo, né, se juntaram nesse momento, né, para se oporem a ele, para o condenarem. E também para cumprirem aquilo que o Senhor Jesus mesmo já havia profetizado. Ele havia dito que isso iria acontecer. E agora, então, finalmente, estava acontecendo aquilo que o Senhor várias vezes já havia dito. E é dito aqui também no versículo 54, né, e Pedro seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao fogo. Então Pedro, né, aquele que havia dito, né, que ainda que todos, né, o abandonassem, né, ele não, ele estava ali, né, no peso dessa palavra, tentando seguir a Jesus, né, mas vejam que não era declaradamente, não era, né, era de longe, era de maneira bem discreta, né, sem chamar atenção. Né. O texto é bem claro, e Pedro seguiu de longe. Ele não estava sozinho, né, tinha um outro com ele. Aqui o texto não diz, né, mas quando nós lemos, comparamos os 4 evangelhos, né, nós vemos no evangelho de João que havia um outro discípulo com ele. E provavelmente o discípulo que estava com ele era o próprio João. Porque é interessante que João é aquele que, quando Jesus está lá crucificado, o único discípulo que está lá junto com Maria era João. E então João é um que também, né, vai acompanhando, assim, né, vê muitas das coisas, né, de perto, né. E só que diferente, né, João não sofreu o mesmo de tentação que Pedro. Pedro, de fato, né, sofreu aqui, né, algumas tentações, a gente vai ver mais adiante, que não foi o mesmo caso com João. Né? Mas, prosseguindo, versículo 55, diz assim: os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar, e não o achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer, eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. O que acontece, meus irmãos? Aqui nós estamos diante do Sinédrio, né? Ou seja, essa aqui era a corte máxima do povo de Israel. Nós podemos comparar o Sinédrio com o que nós temos no Brasil. No Brasil nós conhecemos como STF, Supremo Tribunal Federal. Então o STF, o Supremo Tribunal Federal, né, ele para o Brasil o que para os judeus, para Israel, era o Sinédrio.
ou seja, a corte máxima, a mais alta corte de justiça da nação de Israel. E era diante dessa corte, diretamente, que Jesus estava sendo julgado. E qual era a acusação que eles fizeram, né, para iniciarem o julgamento? Qual era a acusação? Não tinha acusação. Ele simplesmente foi preso. Qual era a acusação para ele ser preso? Não tinha acusação nenhuma. Ele foi preso. Aí agora, durante o julgamento, não, vamos tentar encontrar alguma coisa. Vamos tentar encontrar alguma coisa. Vamos aí, testemunhe. Vamos ver se a gente acha algum motivo. É engraçado, né, que, lógico, nem comparar, né, com o que era o peso desse julgamento aqui, onde o próprio Deus se manifesta na carne estava sendo julgado, com qualquer outro, né, julgamento que acontece, inclusive, né, aqueles que nós vemos hoje. Né? Mas é interessante como, né, os princípios, né, dos juízes torcendo a justiça, né, e julgando, né, de uma forma assim, né, completamente sem base. Né, isso aí é algo que sabe que acontecia antes da época de Cristo. Aqui nós temos o exemplo máximo, né, de injustiça nesse sentido, né, e continua acontecendo até os nossos dias. Continua, né, juízes iniciando, né, processos assim, sem de fato, né, ter base alguma, e tentando catar prova, né, agindo como, né, como inquisidores, assim. Então, é exatamente, né, aquilo que a gente vê acontecendo aí hoje no Brasil é algo muito semelhante. Né? É interessante que o próprio contexto que nós estamos vivendo no Brasil hoje, né, e esses julgamentos que acontecem no STF, eles, de um modo, e que muitas vezes, né, nós ficamos ali indignados, né, com o que está acontecendo, mas eles nos dão uma palhinha, assim, né, para a gente poder ter uma comparação e saber um pouquinho de como é que foi o julgamento de Cristo. Porque os princípios, né, de injustiça e tudo mais são muito semelhantes. Mas, continuando aqui, eles, né, finalmente, diz aqui, que se levantam, né, aquilo que era esperança, né, juntou duas testemunhas, porque um homem poderia ser condenado à morte pelo testemunho de um só? Não. A lei de Moisés dizia que se tivesse só uma testemunha, não poderia ser condenado, não poderia ser morto. Então precisava de pelo menos duas ou três testemunhas, no mínimo, para que um homem pudesse ser condenado. Por isso, né, que tu vê, muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E aí, levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo, nós, ou seja, aqui então é mais de uma testemunha. Nós ouvimos lhe dizer, eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E aqui é um ponto, quando é que Jesus disse isso? Jesus nunca disse isso. Não essas palavras, não nesse sentido em que esses homens estão dizendo. Mas nós vemos no Evangelho de João, bem no início, e olha que interessante, né, como esses homens tinham uma memória, né, vamos dizer assim, por um lado, uma memória boa, né? Porque pelo menos 3 anos atrás, que Jesus tinha dito, né, palavras semelhantes que eles torceram nesse momento. 3 anos atrás. Mas, o que nós vemos aqui então? João, capítulo 2. João, capítulo 2. E vamos ler o versículo 13 em diante. João 2, versículo 13 em diante, diz assim. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazeres isto?
Olha só, eles perguntaram para ele, que sinal nos mostras para fazeres isto? E aí olha só o que Jesus diz. Jesus respondeu e disse-lhes, destruir este templo. Ele não está dizendo assim, ó, eu destruirei este templo, apontando para o templo. Ele não disse isso. As palavras dele são diferentes. Ele fala destruir esse templo, ou seja, ele está falando com aqueles homens. Para eles, vocês, né, destruam este templo. Só que ele apontou para o templo de pedra? Não. Destruir este templo. Qual templo? O corpo dele. Destruir este templo e em 3 dias o levantarei. Ele estava falando do corpo dele sendo morto, né, crucificado. E 3 dias depois ele iria ressuscitar. Destruir este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus no momento ali, como é que eles interpretaram as palavras de Jesus? Eles entenderam que Jesus estava falando do seu próprio corpo? Não, nem os discípulos entenderam. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então veja que Jesus disse, né, destruir, ele estava falando para aqueles homens, e justamente falando sobre aquilo que eles iriam fazer. E que estavam aqui, ó, já iniciando, né? Tinham prendido ele, agora, né, querendo julgá-lo para condená-lo à morte. Então eles estavam finalmente cumprindo aquilo que Jesus havia dito. Ou seja, as palavras de Jesus se cumpriram plenamente. Mas agora, a interpretação errada que eles fizeram das palavras de Cristo e a forma como eles torceram as palavras de Jesus para dizer uma outra coisa e dessa forma acusá-lo falsamente, isso é óbvio. Jesus não disse que ele ia destruir aquele templo, e nem que caso esse templo fosse destruído, que 3 dias depois ele ia levantar aquele templo de pedras de novo. Ele não disse que ia fazer isso. E de fato não fez. Ele não se compromete com coisas as quais ele não disse. Nós ouvimos lhe dizer, eu derrubarei este templo. Eu derrubarei este templo? Ele não disse isso. Construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Eles não disse essas coisas. Eles estavam torcendo as palavras de Cristo. Então, o testemunho deles era verdadeiro? Se tu pega as palavras de alguém e torce elas para que elas tenham um significado diferente, isso vale como um testemunho em juízo? Óbvio que não. O que vale em testemunho são as exatas palavras faladas. Se alguém falou algo e aquilo, né, e uma testemunha vai lá e diz exatamente as palavras que aquela pessoa falou, ok. Isso vale em juízo, mas não torcer as palavras e dar um outro significado, que é o que estava acontecendo. E como é comum, né? E quando nós tivermos as nossas palavras torcidas por outros, que não venhamos a ficar desesperados. Apenas estamos partilhando um pouco do cálice do nosso Senhor. Ele teve suas palavras torcidas. Então, que não venhamos a nos espantar se, em alguma ocasião, também, né, nossas palavras, especialmente pelo fato de sermos cristãos, pelo fato de seguirmos a Cristo, as pessoas quiserem torcer as nossas palavras. Que não fiquemos espantados diante de algo assim. Versículo 59. Nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, nada respondes? Que testificam esses contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. Jesus calou-se e nada respondeu. E mesmo antes, né? O Caifás aqui estava indignado com Jesus. E falava uma coisa, e falava outra, e falava. E Jesus, em vez de ficar ali tentando se defender, que essa é a nossa tendência, né? A nossa tendência é sempre, né? Unhas e dentes, né? Se defender. Assim, tá. Mas Jesus, né? Quieto. Só ouvindo. Tal. Bem diferente, né, do Pedro, que a gente vai ver, né? Ali todo, diante de qualquer palavrinha, ele já
Já Jesus, o momento onde ele se derramou, o momento onde ele estava ali, né, clamando, era lá no Getsemane, orando. Agora, uma vez que ele orou ao Pai, ele foi fortalecido. Ele pôde enfrentar todas as situações de maneira completamente valente, destemido, sabe, uma rocha, né, diante, né, de todas aquelas tentativas, né, E agora o Pedro, né? Pedro, a pedra, né, estava ali, não orou, não vigiou, confiando em si próprio, né? Estava agindo como um Simão, né, uma folha, levada pelo vento. Aí diz assim, mas ele calou-se e nada respondeu. 61. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, que quando o sumo sacerdote faz essa pergunta, ele meio que coloca Jesus como debaixo de um juramento. Vamos ler o texto lá de Mateus. Mateus capítulo 26. Mateus 26 e versículo 63. Vamos ler o 62 e o 63. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E respondendo, o sumo sacerdote disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. E aí, o que Jesus... Aí, finalmente, Jesus ele fala. E o que ele diz? Versículo 62, agora lá, Marcos 14, versículo 62. E Jesus disse-lhe, eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Olha que coisa tremenda, né? Jesus sem medo nenhum de... Estava ali, né? Tremi agora, eles vão me matar. Quando ele não estava respondendo nada. Mas se perguntaram se eu sou o Cristo, Filho de Deus, eu sou. E vereis o Filho do Homem, ou seja, né? Verão a ele mesmo, assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E, sabe, diante dessa palavra, aqueles homens deveriam... Qual deveria ter sido a atitude deles? Imediatamente, né? Cair ao chão, assim, né? Pedir misericórdia. Né? Eles não sabiam, com quem eles estavam falando. Eles deveriam, né, nesse momento, assim, não, vamos parar, para tudo aí, peraí. Não. Qual foi a reação deles? E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Então eles disseram que Jesus havia aqui blasfemado. Só quem de fato estava blasfemando? Eles. Eles é quem estavam blasfemando. Como é que é? Acuse-os daquilo que você faz, né, daquilo que você é. Assim, é um princípio, né, que tem sido colocado em prática, né, pelos servos de Satanás há muito tempo. Não é uma coisa nova. Não achem que é coisa aí de um século para cá, não. Não achem que apenas algumas ideologias modernas, né, que têm colocado isso em prática. Não nasceu nessas ideologias modernas. Esse tipo de conduta, de acusar os outros daquilo que se está praticando. Isso aí é uma artimanha de Satanás bem antiga. Bem antiga. Mas aqueles que colocam isso em prática demonstram ser servos do seu pai, né? Servos de Satanás. Filhos de Satanás, né? O pai da mentira. Né? Então são mentirosos e querem agradar o seu pai. E aqui, né, o Caifás e todos os outros aqui estavam querendo agradar o pai deles, a Satanás.
acusando falsamente, né? Satanás não é o acusador, né? Diabo, Satanás é o diabo. Diabo significa acusador. Estavam aqui. Ou também pode ser traduzido como caluniador. É exatamente o que eles estavam fazendo aqui. Acusando, caluniando a Jesus. Dizendo que ele estava blasfemando. Aquele que é a própria verdade e falou a verdade, né, eles dizendo que ele estava blasfemando. E foi condenado pelo Sinédrio por qual crime? Blasfêmia. E esse foi o motivo que eles deram para que Jesus fosse condenado à morte. Né? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? Todos o consideraram culpado de morte. Quando Jesus fala assim, eu sou, vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus estava fazendo referência a uma passagem, a uma profecia de Daniel. Daniel capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel 7. Versículo 13 e 14. Daniel 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Essa era a profecia que Jesus estava fazendo referência. Quando é que ela vai se cumprir? No dia da volta do Senhor Jesus. E, inclusive, é o que nós vemos, por exemplo, lá em Apocalipse. Olha só, a primeira referência em Apocalipse, a volta do Senhor Jesus, é feita aqui, ó, capítulo 1, Apocalipse 1, versículo 7. Onde diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. Olha isso. Vejam que a profecia aqui, né, Deus ele não se esquece, né, ou seja, está novamente repetindo, para deixar bem claro, que as palavras de Jesus, que ele disse, eu sou e vereis, ele está falando com aqueles homens, vocês mesmos vão ver, vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Aqueles que o condenaram à morte, aqueles a quem ele estava falando, e que ele disse, eles mesmos, eles veriam. Eles que o transpassaram, veriam. E depois aqui, novamente, nós vemos repetição dessa profecia, que ela vai se cumprir. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, e até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E é o que nós vemos, por exemplo, quando Jesus descreve, né, a sua segunda vinda. Lá em Mateus, capítulo 24. Mateus 24. No versículo 29 ao 31, diz assim, ó, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, nesse dia, o dia da vinda do Senhor Jesus, o dia em que todo o povo de Deus vai ser arrebatado para o encontro com o Senhor nos ares, nesse mesmo dia, estes homens que o condenaram à morte, eles verão o Senhor Jesus vindo. Como vai se dar isso? Aí o Senhor o sabe. Se o Senhor vai fazê-los ressuscitar só para ver, depois eles voltam a morrer,
ou se lá no inferno mesmo, né, o Senhor vai como que abrir assim, né, para que eles vejam, né, a forma como isso vai se dar, ou eles verem a volta do Senhor a essa terra, a forma como isso vai acontecer, o Senhor sabe, não está ali revelado exatamente como é que isso vai acontecer, mas que vai acontecer, que eles vão ver, eles vão ver. Aí diz assim, versículo 65. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe, profetiza. O que eles estavam querendo que Jesus profetizasse? Profetizasse quem é que tinha batido nele. Estavam zombando, escarnecendo no nosso Senhor. Olha, sabe que todos esses homens aqui, né, são homens malignos. Desde aqueles, né, que... Bom, começa, né, o Judas, né, que trai o seu mestre. Os sacerdotes, né, os principais sacerdotes, que deveriam ser aqueles que guardavam a lei, deveriam ser aqueles, sabe, que tinham maior responsabilidade de obedecer a lei de Deus, né, os mandamentos. Olha o mandamento, não matarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Fazem parte dos 10 mandamentos. Eles jamais poderiam aceitar um falso testemunho contra alguém. Tanto é que uma testemunha falsa, pela lei de Moisés, ela tinha a mesma punição que, vamos dizer assim, se estava, né, tentando jogar contra o acusado. Então, se uma testemunha falsa, né, testemunhasse falsamente contra alguém e a pena daquele crime era a morte, se fosse averiguado que o réu ali, que o acusado era inocente, a testemunha falsa era morta. Porque ela acusou falsamente e poderia levar à morte. Então ela era morta. Se o crime do qual ela tinha acusado era no sentido de, ia ter que pagar uma indenização X, a testemunha que testemunhou falsamente ia ter que pagar aquela indenização. Ou seja, a mesma pena que a testemunha falsa estava, né, por meio do seu falso testemunho, querendo trazer para o acusado, uma vez que fosse averiguado que ela era uma falsa testemunha, ela recebia aquela pena. Como seria, sabe, tremendo, né, se no nosso país as leis de Deus fossem, né, levadas, né, a sério e moldassem essas leis humanas que nós temos na nossa nação, as leis penais, né, que nós temos na nossa nação. Imagina se as testemunhas falsas recebessem a mesma pena que, vamos tentar, né, se nós teríamos tantas injustiças na nossa nação. Mas mesmo o povo de Israel tendo uma lei, nós aqui no Brasil nem lei nesse sentido, né, mais rígida assim, nós não temos. Mas aqui, mesmo eles tendo uma lei mais justa, mais rígida nesse sentido, mesmo assim eles não tiveram temor de, tipo assim, né, tipo, jogar para trás a lei do Senhor e agir por conta própria, fazendo aquilo que eles queriam fazer. Eles queriam a condenação, então eles foram atrás da condenação. Nós reclamamos, né, muitas vezes, os juízes lá, os ministros, né, que, tipo, rasgam a Constituição, de fato, tem feito isso. Mas aqui muito pior, meus irmãos. Aqui o que esses sacerdotes estavam fazendo era rasgando a própria lei de Deus. Não era uma Constituição que eles estavam rasgando. Não eram as leis, era a própria lei de Deus que eles estavam rasgando. Condenando o próprio Deus. Então não tem nem comparação, né? Tipo, por mais que grave que seja a condição que nós estamos no nosso país, mas aqui não há comparação. A gravidade do que esses homens malignos estavam fazendo. E desonrando, né, de forma tão, sabe, terrível, né, o nosso Senhor. Cuspindo nele, cobrindo o seu rosto e escarnecendo, dizendo, profetiza. O Senhor Jesus era, sabe, é tão tremendo, né, as profecias de Cristo, né, porque tudo aquilo que ele havia falado que ia acontecer estava acontecendo, inclusive tudo isso. Toda essa circunstância aqui deles julgando, batendo, escarnecendo,
Tudo isso Jesus já havia dito que iria acontecer. Vamos ver aqui alguns textos. Ó. Marcos 10, versículo 33 e 34. Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Quem eram os gentios aqui? Pilatos, né, os romanos. E o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus não falou tintim por tintim do que iria acontecer? E não estava agora acontecendo exatamente aquilo que ele disse que iria acontecer. Então esses homens escarnecendo, profetiza, mas ele já havia profetizado que aquilo que eles estavam fazendo iria acontecer. O que eles estavam fazendo já era um cumprimento de uma profecia dele. Então, tipo assim, olha a ironia aqui, né? Pensa no dia do juízo, né? Quando esses homens, né, souberem que aquilo que eles estavam fazendo, ao escarnecer do Senhor, dizendo para ele profetizar, na mente deles, né, Jesus não era um profeta, mas ao eles agirem daquela forma, eles estavam cumprindo a profecia de Cristo também. Continuando aqui, versículo 66. Agora, né, Pedro. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou-o, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre. E o galo cantou. E é interessante que nós vemos, assim, quando nós comparamos, né, os registros da negação de Pedro. Lembra que eu havia comentado na semana passada, né, que Pedro, ele provavelmente não havia negado somente 3 vezes. Ele havia negado mais vezes, mais do que 3 vezes. E quando nós vemos, por exemplo, no Evangelho de João, quando Pedro chega na casa, tinha uma mulher que estava, digamos assim, na porta, né, a porteira. Ela mesma, quando Pedro, né, está passando, ela já questiona ele. Tu não é dos discípulos? E ele já, na entrada, ele já nega. Aí depois tem essa outra servidora aqui, essa outra serva, que chega. Pede, né? Como é que é? Vendo a Pedro que se aquentava, né? Estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também não estavas com Jesus Nazareno? Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que diz. Saiu para fora do alpendre e o galo cantou. O que acontece? A gente olha lá, se eu não me engano, no relato de Lucas, diz que uma outra serva, diferente, questiona Pedro. E ele nega, diante daquela outra serva. Lá em Lucas tem, né, tem o relato dessa serva aqui, igualzinho, e depois vai falar de uma outra serva, que questiona Pedro. E ele nega. Só que aqui, no versículo 69, nós vemos que essa mesma que já tinha questionado ele, a mesma, questiona ele uma segunda vez. Diz assim, ó, e a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Então nós vemos que só diante de mulheres, nós temos provavelmente 2 ou 3 mulheres diferentes. E que Pedro já tinha negado somente diante dessas mulheres 4 vezes. Diante da mesma, 2 vezes, como nós vemos aqui o relato em Marcos. Diante de uma outra das servas ali, uma outra vez. E na entrada, uma outra vez. Então só aí nós já temos, né, diante de 4 mulheres, 4 vezes Pedro negando a Cristo. Só que, quando nós vemos também os outros evangelhos, tem uma outra circunstância ali que nós vemos assim que tem homens ali que questionam ele. E ele nega. E aí, por fim, né, uma última vez,
onde ele é questionado. E aí vamos ler aqui a sequência, né? E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, este é um dos tais. No momento que ela diz isso, né, quem estava ali na volta já começou a olhar o Pedro e observar. Mas o que o Pedro, no momento que ela diz, né, esse é um dos tais, né? Mas ele o negou outra vez. Só que, óbvio, então uma vez que ela disse, esse é um dos tais, ele negou, tá? Ele negou, né? Eles deixaram quieto, mas eles começaram a observar. E aí o Pedro uma hora daí falou e tal, e o sotaque, e a maneira de falar. E aí, pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu e a tua fala é semelhante. Eles começaram a observar o Pedro. Né? E aí, como viram que ele é, opa, ó, sotaquezinho, tu também é, né? Inclusive, nesse mesmo momento aqui, nesse mesmo momento onde eles estão dizendo a tua fala é semelhante e tal, um deles, eu não lembro agora qual era, se é o de Mateus ou João, eu não lembro qual dos evangelhos, mas num dos evangelhos, nesse momento aqui, tipo assim, um deles ainda confirma, eu te vi lá no horto e tal. No momento onde Jesus foi preso, né? Tu não é daquele que estava lá no horto e tal. E aí o Pedro, né, o que ele começa a fazer? Ele começou a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem de quem falais. Pensa, não só negando, né, como ainda, né, acrescentando, né? Foi um abismo chamando o outro. Né, praguejando, tipo assim, provavelmente até amaldiçoando aqueles homens. Né, tipo, porque estava praguejando. Praguejar é lançar praga. Então, amaldiçoou aqueles homens e jurou, né, como se eles estivessem, não, diante de Deus, né, que eu juro, eu não conheço esse homem. Tipo assim. Então, olha o nível, né, que chegou a negação do apóstolo Pedro. Aquele que disse, né, vamos relembrar ali as palavras de Pedro, ali, né, versículo 29, ó, Marcos 14, 29. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Aí disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Quando Jesus diz 3 vezes, não significa que Jesus não disse assim, somente 3 vezes me negarás. Porque tem gente que pode achar, então não tem uma contradição aí na Bíblia e tal, porque Jesus disse 3 vezes. Não. Se Jesus tivesse dito somente 3 vezes, tu vai me negar somente 3 vezes, aí ok, a gente poderia, né, realmente tem uma contradição aí, porque Jesus disse somente 3 e Pedro negou mais de 3. Mas não é o caso. Não é o caso, porque Jesus não disse somente 3 vezes. 3 vezes, se fosse, né, o problema seria se Pedro tivesse negado 2 vezes, ou uma vez só. E aí, né, o galo cantou e por fim, né, Pedro só foi embora e não negou mais. Aí, ok, aí a palavra de Cristo não teria se cumprido. Porque aí, né, teria negado só uma ou só 2 vezes e não teria chegado, né. Mas agora mais de 3, tá, tá tudo contra o Pedro. Mas Jesus, uma vez que Jesus disse isso, profetizou o que iria acontecer, Pedro, o que diz? Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Será que havia risco de Pedro, mesmo que ele fosse reconhecido como discípulo de Cristo? Mesmo que ele digamos que ao ser questionado, ele tivesse dito, sim, eu sou um dos discípulos de Jesus. Ele corria o risco de ser morto juntamente com Cristo? Olha, eu vou dizer assim, que remotamente, muito difícil que ele fosse ser morto junto com Cristo. O máximo que iria acontecer com ele, pode ser que ele fosse, né, quem sabe, o máximo, sim, quem sabe, apanhar. Mas, provavelmente, os caras saíam, né, xingar ele, enxotar ele para fora da casa. O que está fazendo aqui e tal? E, né, e mandaram embora e deu.
É o máximo que iria acontecer, provavelmente. Quando muito, né? Levar uns chutes ali, uns socos e tal, e ó, sai daqui, né, e tal. E é isso. Eles não estavam interessados em sair à caça de matar todos os discípulos de Jesus. Eles queriam matar Jesus. Ou seja, havia um risco, né, de morrer ali naquele momento. Naquele momento ainda não. Mais adiante Pedro vai morrer. Anos depois, décadas depois. Mas naquele momento não. E mesmo assim, aquele que disse, né, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei, mesmo não havendo um risco real, né, de morte, ele não foi corajoso o suficiente para conseguir resistir e confessar a Cristo. Ele negou. E negou 3 vezes. E negou praguejando, negou com juramento. Negou de uma forma terrível. E no versículo 72 diz assim, e o galo cantou 2ª vez. Por que o galo cantou imediatamente, assim, logo após, né, Pedro ter negado, né, dessa forma tão definitiva, né, ali no final? Porque Deus, ele está no controle de cada detalhe, meus irmãos, das circunstâncias. É como se Deus tivesse segurado, assim, ó, aquele 2º canto, né? Porque Jesus disse 2 vezes, né? Antes que o galo cante 2 vezes. Mas o Senhor segurou aquele galo, assim, até, né, até o momento. No momento em que a palavra dele se cumpriu. Então Deus permitiu que o galo pudesse cantar. O galo não cantaria enquanto Pedro não negasse as 3 vezes, porque a palavra do Senhor não iria cair por terra. Nenhuma das palavras do Senhor caem por terra. Todas elas se cumprem. E que nós possamos aprender, meus irmãos, com o apóstolo Pedro aqui, a não confiarmos em nós mesmos. A não acharmos, sabe, que nós, na força do nosso braço, vamos conseguir fazer as coisas. Vamos conseguir ser fiéis ao Senhor. Nós devemos depender da graça do Senhor. E para isso, se nós dependemos da graça do Senhor, nós precisamos orar. Nós precisamos pedir ao Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Sem Ti eu não consigo. Nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza. Nós precisamos reconhecer o quão frágeis nós somos. Reconhecer isso diante de Deus. Reconhecer o nosso pecado. Reconhecer as nossas falhas, as nossas ofensas diante do Senhor. E pedir ao Senhor que o Senhor nos supra de força, de capacitação. Que o Senhor nos capacite. Nós precisamos seguir o conselho de Jesus, o mandamento de Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós precisamos seguir o conselho do Senhor. Nós precisamos vigiar, nós precisamos orar. Porque senão, nós corremos o risco de seguir nas mesmas pisadas do apóstolo Pedro. De agir impulsivamente e não debaixo da ordem do Senhor, quando ele vai lá e corta a orelha. Né? Havia uma boa intenção nele? Sim. Mas não importa as nossas boas intenções, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E muitas vezes as pessoas começam, né, a querer servir a Deus e fazer e tal, no achismo, na base do achismo. Eu acho que eu tenho que fazer isso, eu acho que eu tenho que fazer aquilo. O Pedro achou que tinha que cortar a orelha do cara. Aliás, provavelmente nem era a orelha que ele estava querendo cortar, né? Provavelmente ele quis dar no meio da cabeça do cara e errou, né? E acabou cortando só a orelha. Mas assim, ele achou que era o melhor a fazer naquele momento. Mas o Senhor tinha dito que era para fazer? Não. Então que nós não venhamos a, sabe, no momento que a gente ó, não vigia, não ora, a gente começa, sabe, a cada vez perder esse discernimento. E em vez de atentar a palavra do Senhor e obedecer, aí a gente começa, né, a fazer os achismos, a fazer aquilo que a gente acha que é o melhor. Quantas igrejas, quantos pastores, quantos irmãos em Cristo aí têm seguido nesse caminho? De fazer aquilo que acham que é o melhor. Nós devemos fazer aquilo que o Senhor disse que é para nós fazermos. Por isso precisamos conhecer a palavra do Senhor e obedecê-lo.
E aí, depois o que Pedro faz? Depois de agir com base no achismo, o passo seguinte, né, é começar a seguir Jesus, mas de longe. Aquele que estava disposto, né, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Jesus não tinha dito antes, ó, ferirei o pastor, ó, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Ou seja, o que isso dá a entender? Queria continuar seguindo ali, lado a lado com Jesus. Ele não ia se escandalizar, ele não ia se dispersar. Mas o que ele já está fazendo aqui? Já está seguindo Jesus de longe. Já está seguindo Jesus de maneira bem discreta. Já ouviram falar, né, o 007 de Jesus? Agente secreto de Cristo. Era a forma como Pedro já começou a agir. E tem muitos por aí. Tem muitos, né, que no trabalho, assim, né, não... Cadê, né? Ninguém sabe que é cristão, o que é cristã. Chega na escola, na faculdade, ninguém sabe. Eu lembro na época que eu cursava direito ali, assim, ó. Aí volta e meia tu descobria que eu era crente, né? Mas ó, e todas as vezes tinha os embates, tinha os negócios lá e tal, e daqui a pouco, né, passava-se um tempo, e o fulaninho ali vai na igreja, mas nunca abriu a boca para defender a verdade e tal. Aí às vezes, né, tu tá lá no trabalho, assim, tal, aí passa-se um tempo, o colega tal lá é crente, né? Vai na igreja tal. Aí, os vizinhos, né? Os parentes é mais difícil esconder, né? Normalmente a pessoa começa... Mas agora, como é que sabe? A pessoa começa, né, a seguir nessa trilha, e começa a agir como Pedro aqui, né? Seguindo Jesus de longe. É bem isso. O que ele deseja é discrição. Ele quer ser discreto. Não quer chamar atenção. Ele quer ser moderado. Não, eu sou um crente moderado, equilibrado. Mas nós fomos chamados, meus irmãos, para confessar Cristo. Sabe, então nós não temos que jamais, né, esconder, né, tipo assim, agir de uma maneira assim que ninguém saiba, né, que eu sou cristão, não. Nós devemos falar de Jesus, nós devemos, sabe, jamais temermos, né, mas vão zombar de mim, que nós venhamos, sabe, primeiro, jamais nos envergonharmos do nosso Senhor. Segundo, amarmos aqueles que nos cercam. Amarmos nossos vizinhos, amarmos nossos colegas de trabalho, colegas de escola, faculdade, sabe, amarmos todos aqueles que são do nosso relacionamento e os que não são do nosso relacionamento. E levarmos a palavra a eles. Pregarmos o evangelho de Cristo a eles. Porque é o único meio de eles serem salvos. Não há outra forma de as pessoas que nos cercam serem salvas, a não ser que elas creiam no evangelho e se arrependam dos seus pecados. E para isso nós precisamos pregar a palavra. Precisamos dar testemunho, viver como cristãos. Demonstrar com a nossa conduta que nós de fato seguimos a Cristo. E pregarmos com as nossas palavras o evangelho. Porque também somente a nossa conduta, termos uma conduta, né, digamos assim, que age de maneira semelhante a Cristo, só isso não vai fazer alguém ser salvo. Não existe pregação com as atitudes. A pregação é com a boca. Agora, as minhas atitudes, elas devem estar em harmonia com a minha pregação. O problema é quando a minha atitude... O problema é assim, eu prego com a boca e aí as minhas obras destroem a minha pregação. Aí é um problema. Tipo assim, eu vivo de uma maneira incoerente com aquilo que eu prego. Isso é um problema. Mas agora, achar que viver, né, praticar o evangelho assim e tal, né, no sentido, né, das obras, sem pregar, vai ser o suficiente para que pessoas se convertam? Não. Nós precisamos pregar o evangelho. Precisamos anunciar a palavra de Deus.
E o nosso modo de viver ele tem que ser condizente, tem que ser coerente com aquilo que nós pregamos. E aí, então, o nosso testemunho pessoal, o nosso modo de viver, ele vai cooperar com a pregação. Ou seja, aquilo que nós pregarmos, uma vez que nós vivemos o que pregamos, quando nós pregarmos, essa pregação vai ter um impacto maior. Vai ter um peso maior na vida daqueles que ouvem, do que se eles perceberem um monte de incoerências na nossa prática, na nossa conduta. Mas, continuando aqui. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E pensando nisto, chorou. Então, Pedro, primeiro, começou a seguir Jesus de longe, e por fim, ele cai na tentação e nega o Senhor. E nega de maneira cada vez mais veemente. Então que nós, meus irmãos, não venhamos a seguir nessas mesmas pisadas de Pedro. Que nós venhamos a seguir as pisadas de Cristo. Que diante de toda a situação terrível a qual ele teria que enfrentar, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele foi lá, diante do Pai, derramando a sua alma em oração. E dessa forma, ele foi fortalecido para, como homem, enfrentar todas essas coisas. Então, que nós venhamos a nos espelhar em Cristo. Toda vez que tivermos que enfrentar, e para estarmos prontos a enfrentar, porque muitas vezes nós não sabemos o que vai estar diante de nós. Quais são as situações nas quais nós nos encontraremos. Mas para estarmos prontos para enfrentar tudo isso, que nós venhamos a seguir as pisadas de Cristo e orarmos, buscarmos a face do nosso Deus. Mas Pedro, uma vez que pecou, uma vez que negou o Senhor, ele lembrou da palavra de Cristo e, pensando nisto, chorou. Ou seja, Pedro, ele se arrependeu. Então, quando nós pecarmos, meus irmãos, que nós venhamos a nos lembrarmos da palavra do Senhor. Toda vez que nós pecarmos, nós venhamos a nos lembrar da palavra do Senhor. Que nos lembremos daquilo que o Senhor disse em sua palavra. E que essa lembrança, que lembrarmos, especialmente se a palavra de Deus diz isso e eu fiz diferente. Que isso leve o nosso coração a um quebrantamento, meus irmãos. Que o nosso coração se torne contrito, uma vez que nós nos lembramos da palavra do Senhor que nós transgredimos. E que ao lembrarmos da palavra do Senhor, contra a qual nós pecamos, que nós, pensando nisso, venhamos a chorar, que nós venhamos a nos arrepender, que venhamos a confessar diante de Deus o nosso pecado, que venhamos nos arrepender sinceramente e abandonar o pecado. E é interessante, nós vemos Pedro negando outra vez a Jesus? Não. Nós não temos mais relatos de Pedro negando o Senhor. Pedro verdadeiramente se arrependeu do seu pecado. Então que nós venhamos a, toda vez que pecarmos, lembrarmos da palavra do Senhor, nos arrependermos e realmente nos entristecermos pelo pecado, chorarmos pelo pecado. Quantas vezes tu já chorou pelos seus pecados? Quantas vezes tu já chegou às lágrimas, de fato, literalmente, derramar lágrimas pelos teus pecados? Sabe, seria muito bom que nós, de maneira mais... que nós tivéssemos um coração, sabe, mais sensível. E que com mais frequência nós chorássemos pelos nossos pecados. Que o Senhor nos dê um coração assim. Um coração quebrantado diante de Deus, um coração contrito. O Senhor não despreza esse tipo de coração. Davi, quando ele está confessando o seu pecado terrível também. Davi adulterou, Davi tramou a morte de Urias. Mas quando Davi confessa o seu pecado no Salmo 51, ele diz assim: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E o Senhor não desprezou o coração de Pedro, uma vez que se pôs diante do Senhor quebrantado, contrito, chorando por seu pecado, chorando por ter negado o Senhor, o seu Senhor.
o Senhor não desprezou Pedro. Pelo contrário, quando o Senhor ressuscita, é dito assim, ó, lá no Marcos 16, versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Então veja que o Senhor não desprezou Pedro, o Senhor, ele perdoou Pedro. O Senhor, ele estava aqui restaurando e falando de maneira especial ainda, né, Pedro, menciona o nome de Pedro. Vê que tremendo, né, que é a misericórdia do Senhor. Então, se o Senhor perdoou, o Senhor restaurou aquele apóstolo que de maneira tão veemente havia dito, né, que nunca ia se escandalizar nele, que se fosse necessário morrer com ele jamais iria negar, e mesmo assim foi lá e negou 3 vezes, e ainda praguejando, com juramento, e mesmo assim o Senhor perdoou e restaurou ele. Será que o Senhor não pode te perdoar os teus pecados e te restaurar também? Com certeza o Senhor está pronto a te perdoar e a te restaurar, uma vez que tu te arrepende. Então, que quando nós pecarmos, meus irmãos, que nós venhamos, sabe, aí sim, seguir as pisadas do apóstolo Pedro e pensarmos no nosso pecado, lembrarmos da palavra do Senhor e chorarmos por nossos pecados. E sabendo que o Senhor vai nos perdoar. Confiando na misericórdia e na graça do Senhor, no amor dele. E logo ao amanhecer, Marcos 15, versículo 1, logo ao amanhecer, os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Amarrando a Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Onde, por fim, nós vemos, né, no versículo 15, que Pilatos o entregou para ser crucificado. E aqui nós lembramos daquele salmo, né, o Salmo 118, onde diz assim: Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar. Aqui o sacrifício estava sendo atado com cordas até as pontas do altar, né? O altar no qual Jesus foi sacrificado foi qual? A cruz. A cruz foi o altar onde Jesus Cristo foi sacrificado. Então ali aquele salmo estava se cumprindo, começando, né, a se cumprir. Ele foi atado com cordas. Amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse: Tu dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Porém, ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Jesus estava ali mudo diante de Pilatos, diante daquelas acusações, de maneira muito semelhante ao que tinha acontecido antes. Nós não vemos ali, em Marcos 14, versículos 60 e 61, levantando-se o sumo sacerdote do sinédrio, perguntou Jesus, dizendo: Nada respondes, que testificam esses contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. Ele só disse algo quando diante daquela conjuração, foi pedido se ele era o Filho de Deus. E aí ele não negou. Mas no mais, ele estava quieto, mudo, calado. E aqui, novamente, Tu és o rei dos judeus? Ele é. Tu o dizes. Mas diante das acusações, especialmente, né, acusações que eram falsas, nenhuma só palavra. Mudo. Por que isso, meus irmãos? Abram comigo lá em Isaías 53. Nós já lemos semana passada esse capítulo, mas vamos ver novamente aqui o que esse texto nos diz.
Isaías 53, versículo 7. Isaías 53, versículo 7 diz assim: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele estava cumprindo as profecias. Nós vemos aqui Pedro lembrando dessa palavra, Pedro lembrando de Isaías 53, e com certeza essa lembrança, né, não foi simplesmente a mente dele por conta própria, mas ele estava ali sendo movido, impelido pelo Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 em diante. 1 Pedro 2, versículo 21 em diante, diz assim: Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Veja, Pedro estava aqui citando Isaías 53. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Lá em Isaías 53, põe o versículo 5 para nós, Lucas. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Pedro está citando essa passagem. Pedro, né, estava com esse capítulo em mente quando estava lá escrevendo. Inclusive, ovelha muda diante dos seus tosqueadores. E aí Jesus aqui, então, não falava nada e Pilatos se maravilhava. Versículo 6. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. Olha o tipo, né? Um amotinador cometeu uma morte. Então, um homicida. Aí diz assim: e a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre eles tinham feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Veja, Pilatos não tinha visto crime algum em Cristo. Pilatos reconheceu a justiça de Cristo. Reconheceu que Jesus era um homem justo, que não tinha cometido crime algum. Quando nós vemos no Evangelho de Mateus, nós vemos que a mulher de Pilatos sonhou com Jesus e mandou um recado para ele: não te metas na causa desse justo. A esposa de Pilatos testemunhou da justiça de Cristo. Ela disse: eu muito sofri com ele, por ele, em sonhos. Ele foi avisado. Tanto ele percebeu a justiça de Cristo, como a esposa dele avisou, que sonhou, e aconselhou ele a não, né, se envolver nesse julgamento injusto. Aí ele tenta, né? Ele dá o jeito humano, a sabedoria humana dele, ele tenta resolver a situação para não negar de todo, né, o que os judeus estavam querendo, para satisfazer eles em partes, mas também tentar livrar Jesus. Aí, já que eles tinham o costume de que ele soltasse alguém durante aquela festa, soltasse um dos presos, aí ele ofereceu, né, sugestionou ao povo que se eles queriam que soltasse a Jesus. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia, olha só, porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas
os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Então o povo ali, os judeus, começaram a pedir que fosse solto Barrabás, e não Jesus. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? Ou seja, né, como assim? Crucifica, pena de morte, e uma morte tão terrível, na cruz, para quem ele disse que não tinha encontrado crime algum? E aí ele questiona que mal fez ele, né, que merece a crucificação. Aí o povo, né, acusou ele de alguma coisa? Não. O que nós vemos aqui? Pilatos disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucificam. Ou seja, não tinha motivo. A gente quer que ele seja crucificado. E é isso. Ou seja, não havia uma acusação verídica, um testemunho. Porque eles iam dizer o quê? Eles iriam dizer assim que não, ele precisa ser crucificado porque ele disse que é o Filho de Deus. Porque foi essa acusação que o Sinédrio, né, considerou do ponto de vista deles, né, da mentalidade corrupta deles, consideraram como blasfêmia e condenaram ele à morte. Porque na lei de Moisés, o crime de blasfêmia era punido com a morte. Então, eles condenaram Jesus com pena de morte, considerando que ele havia blasfemado. Mas aí a lei romana, poderia alguém ser levado a ser morto por dizer que era o Filho de Deus? A blasfêmia seria algo punido com a morte na cruz? Não. Simplesmente nem era um crime punido pelas leis romanas. E é interessante que quando nós olhamos no Evangelho de João, vamos abrir ali rapidinho o Evangelho de João. João capítulo 19 e versículo 6. É o mesmo contexto, esse momento que eles estão pedindo para Jesus ser crucificado. Olha só. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos, clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei. Tu vê que finalmente aqui eles vão dizer, né, o porquê que eles queriam que Jesus fosse crucificado, porque até então era tudo artifício, né? Aí eles dizem, nós temos uma lei, segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Tu vê, eles falaram nesse último momento, depois já estavam lá pedindo que Jesus fosse crucificado, eles até dizem, né? Não, segundo a nossa lei ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus. Mas olha só que interessante a reação que Pilatos tem aqui em João. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E agora, se esse aí é o Filho de Deus? Ele ficou atemorizado? E se ele é o Filho de Deus? E aí diz assim: e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse depois Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos ainda tentou, né? Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora, assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrodos, em hebraico Gabatá, e era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta.
e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: eis de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Olha só. E então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Então, tu vê que aqui em João ele complementa, né, esse momento desse clamor para que ele fosse crucificado. Ali em João ele vai dar esse parêntese a mais, né, ele vai preencher ali essa questão. Mas, por fim, Pilatos entrega ele para ser crucificado, que é o que daí acontece aqui no versículo 15. Então, entre o versículo 14 e o 15, tem essa porção que a gente viu ali do Evangelho de João. Tá? Né? Aqueles detalhes a mais ali. Né? Mas aqui no versículo 15, então, né? Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. E é isso. Um juiz iníquo, um juiz que não julgou conforme a justiça, um juiz que, assim como cada um tem a sua culpa ali, né? Tem um dos evangelhos, né, que mostra ele lavando as mãos, né? Ah, lavo minhas mãos. Pá. Isso não muda nada. O fato de que ele que entregou. Ele deu os soldados. Ele faz tudo. Então, dizer que lavava as mãos e tal, isso aí é palavra jogada ao vento. Pilatos teve tanto culpa na crucificação de Cristo quanto os sacerdotes ali. Porque ele tinha o poder. Ele mesmo disse, né? Eu tenho o poder de... Ele não disse que tinha o poder? Tudo bem que Jesus disse, né? Aquele que me entregou a ti maior pecado tem, ok? O pecado era maior. O pecado de Judas era maior. Porque era um dos discípulos e traiu o seu mestre. O pecado de Caifás, os sacerdotes, do Sinédrio, era maior que o de Pilatos, porque ele era o rei dos judeus, ele era o Messias. Eles deveriam ter conhecimento das profecias e que Jesus havia cumprido as profecias. Eles tinham a responsabilidade, o conhecimento da palavra do Senhor e deveriam ter aceitado a Cristo. Pilatos não tinha todo o conhecimento e a relação, por exemplo, que Judas tinha, não tinha o conhecimento que os sacerdotes, os sinédrios, os escribas, anciãos tinham, mas ele tinha a sua responsabilidade como juiz e o poder que tinha sido dado a ele, e ele não usou disso. Mesmo sabendo que Jesus era justo, mesmo testificando que Jesus nunca tinha cometido crime algum, ele entregou Jesus para ser crucificado. E todos aqueles que o traspassaram o verão quando o Senhor Jesus voltar.